falar o seu coração. Eu quero aqui ler um versículo, em Salmo 133, versículo 1, versículo pequeno, que diz assim: como é bom e suave, vamos na versão NVI, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Sabe, queridos, esse é um momento muito especial para nós aqui. A nossa igreja, a nossa realidade como cristão, nossa essência é que nós vivemos sim em unidade, agradável, né, pastor? Nossas semanas são preenchidas pela graça de Deus e bondade de Deus através das células, através de GD, de líderes e pastores. Sabe, é um ambiente que nos proporciona verdadeiramente expressar o reino de Deus. Eu não tenho dúvidas que você está aqui hoje com o coração aberto. E se você não está, eu já tenho certeza que abriu esse coração para Deus, esse coração, sabe, para você cada dia mais viver mais em unidade, viver mais em comunhão, porque isso é agradável, porque isso é bom, isso é importante, isso faz toda a diferença para a minha vida, para a sua vida. Então aqui, com muitos convidados e amigos que estão aqui nessa noite, eu quero falar, sinta-se à vontade. Somos uma igreja que verdadeiramente ama as pessoas. Como é que a gente ama? Em ações. A gente não ama só porque vem aqui e pega o microfone, não. A gente ama em ações, nas células, cuidando, ligando, estando junto, estando próximo. Então você, não só visitante, mas membro, que o seu coração seja sempre inclinado a isso. Porque se você olhar para a Bíblia e fazer um breve resumo, no final das contas vai ser relacionamento. No final das contas vai ser adoração ao Senhor e relacionamento. Que essa noite você não perca isso de vista. Que essa noite você não deixe apagar o fogo do Espírito Santo na sua alma. Talvez você pense e fale: nossa, eu quero tanto servir, nossa, eu quero tanto fazer, eu quero tanto ajudar. Talvez essa noite é o dia de você falar assim: é o marco zero, hoje eu inicio um relacionamento mais contundente. Hoje eu inicio, eu vou falar com pastores. Hoje eu vou falar que eu vou começar uma célula na minha casa. Hoje eu vou quebrar e romper as barreiras e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Eu quero instigar você a isso. Sabe, queridos, não saia nessa noite aqui, sabe, com o pensamento meramente de cristão, só esponja, de homens e mulheres que só buscam a bênção, mas que homens e mulheres, aonde que eles estejam, manifesta a glória do Senhor. A Bíblia fala que muita gente comenta ou expressa aí, ide pregar o Evangelho, mas eu quero fazer uma mudança, indo pregando o Evangelho. Se você está trabalhando, está indo pregando o Evangelho. Se você está na faculdade, você está indo pregando o Evangelho. Se você está na roda de amigos jogando bola, você está jogando bola, indo pregando o Evangelho. Se você vai na academia, e eu vou muito na academia ultimamente, eu estou achando bom demais, eu estou indo pregando o Evangelho. É só que ele dá uma brecha para mim, dá uma risada para mim, eu já falo: a paz do Senhor. Você está bem? Você vem sempre aqui? Vamos malhar junto? Vamos. E aí, você conhece Jesus? Não, não conhece. Você está perdendo tudo então. Você perdeu tudo aí. Você não conhece Jesus? Você perdeu tudo. Sabe, queridos, essa é a nossa realidade, a nossa essência. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar isso ao seu coração e você possa entender. E nessa noite, eu quero que você não só abra o coração, mas tenha uma postura, sabe, falar assim: não, em nome de Jesus, eu não vou ser mais o mesmo. Talvez tem muitos aqui com 15, 20, 30, 40, 50 anos de idade já, ou um pouco mais. Nunca viveu um evangelho puro, verdadeiro, poderoso na essência. Eu quero te chamar, como é bom, agradável, que os irmãos vivam em união. Essa viver união é dar um passo a mais. Esse viver união é buscar o perdido. Esse viver união, sabe, é alcançar aqueles que estão cansados e desanimados, que estão ali, né, com traumas e tantas dores.
Aqueles que falam assim, nossa, eu não dou conta mais. É você que vai ser essa resposta, em nome de Jesus. E dado esse momento aqui, eu quero instigar você. Quem aqui tem um coração aberto assim, sabe? Para ajudar na obra, manter a obra, sabe? Para ofertar ao Senhor. Porque se tem uma coisa que mexe, né, com a atmosfera, mexe com o céu, mexe com as pessoas, é o coração grato. Eu quero descansar o banco. Você fica de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Nós queremos aqui ofertar ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Eu sei que você está aqui talvez, né, com alguns desafios, mas a verdade é, quando você se coloca de pé, quando você abre o seu coração e levanta a sua mão e fala, Senhor, eu quero te adorar, eu não tenho, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu tenho muito, eu quero te adorar, eu tenho assim, demais, eu quero te adorar, porque viver em união também é contribuição, viver em união também é uma entrega, também é uma disposição, amém ou não? Então se você hoje também trouxe a oferta ao Senhor, e se olhando para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, é de oferta, não só dinheiro, nós não estamos aqui falando de dinheiro, eu falei até agora, não, e nem vou, mas a vida do nosso Senhor Jesus é oferta, é entrega, mas nesse momento a gente vai dispor de alguns valores, para quê? Para manter a obra, para fazer as coisas andarem. Eu quero que você, sem peso, sem ira, sem contenda, aquilo que você puder contribuir na obra do Senhor, faça isso agora. Está com a sua oferta na mão aí? No coração, na mente? Seu corpo está aqui? Vamos orar. Senhor, Deus, eu oro, ó Pai, que não venha faltar nada para os teus filhos. A minha oração, ó Deus, que o Senhor possa derramar bênçãos, ó Deus, que o Senhor possa manter os teus filhos, ó Deus, que as portas possam se abrir, que os celeiros possam se multiplicar, Deus, que eles possam, meu Pai, verdadeiramente experimentar coisas extraordinárias do Senhor. Ó Deus, abre a porta, ó Deus, multiplica, meu Pai maravilhoso, as finanças dos teus filhos, que eles possam, meu Pai maravilhoso, tomar posse daquilo que o Senhor tem para eles. Não deixa que nada falta, Pai. Ó Deus, a minha oração é aqueles que também estão contribuindo, não só agora, mas contribuiu durante essa semana, durante esse mês que já iniciou. Ó Deus, por todo esse ano que tem contribuído, tanto os dizimistas como os ofertantes, ó Deus, derrama graça sobre eles, que o Senhor possa sustentar eles em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode contribuir se você quer, saia do seu lugar se você pode, contribua aqui no Gasofilaço, e tem aqui nosso QR Code, mas pode se assentar e nós vamos passar aqui alguns recados. O Hope News eu acho que já está pronto, engatilhado aí, né? Amém? Vamos passar. Olá, fique por dentro da programação da nossa igreja. O Hope News está no ar. Mais uma vez. Você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra para esse povo, Jesus, mostra essa geração teus prodígios e sinais. As células são lugares de crescimento e comunhão. Você acabou de acompanhar os registros de algumas das nossas células semanais. E se você ainda não faz parte de nenhuma, não perca tempo. Procure um de nossos líderes e faça uma visita. Não se esqueça, toda sexta-feira, das 8 às 9, temos oração. E das 9 à meia-noite, continuamos com a nossa vigília. Vem orar com a gente! Nesse mês de setembro, a Papoterapia vai fazer o Resgatando Memórias, com brincadeiras antigas. E dia 11, o Resgatando Memórias na ilha, em frente à igreja, onde acontecerão brincadeiras de criança à moda antiga. Não perca a oportunidade de participar.
No próximo domingo, acontece a nossa celebração de ceia. Das 8h30 da manhã às 9h30, acontece a oração da intercessão. A partir das 9h30, um café da manhã especial e das 10 horas em diante, a nossa primeira celebração. E às 19 horas, a nossa segunda celebração. Você não pode perder a oportunidade de estar conosco. Está chegando o nosso Summit. Acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Onde teremos um tempo especial de capacitação, comunhão e crescimento espiritual. Este evento é para todos os líderes e líderes em treinamento, anfitriões, obreiros e líderes de ministério. O valor do seu investimento é R$ 60 por pessoa e crianças menores de 8 anos não pagam. As inscrições já estão abertas. Nós ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha através das nossas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até o próximo Hope News. Vou dar mais um recado aqui. Nós estamos com tapioca, tá? Depois do culto, se você quiser comprar uma tapioca, é R$15, parece, e 20 com refrigerante, amém? Então, saindo aqui, nós estamos, aí ó, abençoado. Estamos vendendo, nós fizemos uma grande festa aqui na sexta-feira, a juventude e os outros, né, outras células e os outros ministérios, toda a igreja participou, contribuiu. Nós temos ainda essas tapioca, então, deliciosa, maravilhosa e baratinha, tá? Então, que Deus abençoe, se você puder abençoar o Ministério de Jovens. Em outubro vai ter um acampamento abençoado aí para evangelizar. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra agora? Estou ansioso, né, para ouvir a palavra e ser cheio de Deus. Amém? Nosso pastor Werles. Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Bem-vindos a essa noite dominical tão especial que Deus preparou para todos nós celebrarmos a Ele. Você é muito bem-vindo para nós começarmos setembro, primeiro domingo de setembro. E este mês, Deus tem coisas novas para nós em setembro. Nós vamos estar trabalhando o tema Setembro tem milagres. Você precisa de um milagre? Milagre na família, milagre na saúde, milagre na vida financeira, no trabalho, milagre em uma situação que você precisa ver uma resposta. Em nome de Jesus, você vai ter milagre nesse mês de setembro. Tivemos um agosto de joelhos no chão e agora setembro vivendo milagre é o que nós queremos, em nome de Jesus, declarar para você, para a sua vida, para a sua família. Então, abra a sua Bíblia, João capítulo 11, para nós começarmos aqui, versos 32 a 44, João 11, 32 a 44. Durante esse mês de setembro, todos os domingos nós vamos estar falando sobre milagres. Nós começamos usando essa história da ressurreição de Lázaro, um dos grandiosos milagres que Jesus fez, e o último milagre que o evangelista João relata no seu livro. E um milagre extraordinário, e nós vamos a partir dessa história trazer aqui uma palavra para o seu coração, para fortalecer sua fé, para que você possa viver esse sobrenatural que é o milagre. Versos 32 até o 44. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse:
Não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus. É essa história desta família que nós queremos compartilhar com vocês. Lázaro e suas irmãs Marta e Maria moravam em Betânia, muito próximo de Jerusalém, uma aldeia que ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Então a vida de Betânia estava sempre em função da capital, Jerusalém. E a religião predominante nesse tempo tinha dois segmentos religiosos muito fortes que lideravam o segmento religioso daquele tempo. Havia os fariseus, uma seita muito forte, radical, que acreditavam na ressurreição. E havia os saduceus, outro segmento religioso, que compunha o sinédrio, o órgão dominante que julgava o povo. Esses não acreditavam na ressurreição. E havia uma crença cultural naquele tempo, que uma pessoa depois de morta, até o 3º dia ainda havia possibilidade de o espírito voltar para o corpo, porque eles entendiam que o espírito rondava em volta do corpo até o 3º dia. Mas no 4º dia era impossível que alguém ressuscitasse. E é exatamente para quebrar todos esses paradigmas, todas essas crenças humanas, e para manifestar a glória de Deus, que Jesus aparece e muda tudo, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem o domínio, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E é sobre esse Jesus Cristo, esse milagre de Jesus, que eu quero tirar algumas lições preciosas para a nossa palavra dessa noite. Primeira lição: antes de vermos a glória de Deus, quase sempre enfrentaremos o silêncio do céu. Milagres cumprem sempre um propósito de Deus. Os milagres, eles não vêm por um acaso. Deus trabalha através dos milagres. Ele está agindo em nós através dos milagres. Em João 11, capítulo 11, versos 5 e 6, diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus estava ainda longe de Betânia, pregando com seus discípulos, e ele recebe o recado das irmãs de Lázaro, dizendo: Lázaro, seu amigo, está muito enfermo, vem para ajudar. Só que Jesus Cristo, ao ouvir esse pedido das irmãs de Lázaro, ele ainda continua naquele lugar mais 2 dias. O fato é que até que Jesus Cristo retorna e chega a Betânia, se passam 4 dias. Podemos dizer, Jesus demorou demais. Jesus chegou atrasado. No entendimento de Marta e de Maria, elas poderiam concluir: Jesus não deu muita importância ao nosso recado, como nós imaginávamos que Ele nos amava, e agora Ele deixa que o nosso irmão venha morrer. Imagine quantas dúvidas, perguntas, questionamentos vieram ao coração de Marta e Maria. Sancler, por que demorou? Porque Jesus demorou. Ele é nosso amigo, Ele nos ama. Por que Ele fez isso? Quantas vezes na nossa vida pode e acontece frequentemente episódio semelhante, quando nós oramos e clamamos e os milagres não vêm quando nós pedimos. Eles vêm no tempo de Deus.
O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo, ele é chamado de cronos, é um tempo cronológico, dias de 24 horas, né? Anos de 365 dias, mas o tempo de Deus, ele é chamado de kairos. Kairos é o tempo de Deus, é a hora certa que Deus intervém, é o momento que Ele age. E como Deus sabe todas as coisas, nada vai surpreender o Senhor. Para Maria e para Marta, Deus estava atrasado, Jesus estava atrasado, mas Jesus tinha uma estratégia em todo aquele processo. Ele queria fazer algo muito maior do que Marta e Maria imaginavam. Quantas vezes Deus está dizendo para nós: aguarde, espere mais um pouco, não é a hora, aguarde, o seu milagre ainda não é a hora. E a palavra de Deus hoje, quando nós vamos falar durante todo esse mês sobre milagre, é que você precisa entender que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está respondendo. O atraso aparente do agir de Deus não quer dizer que Ele não se importa, porque Ele se importa. Eclesiastes capítulo 3, o escritor diz assim, versículo 1: porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um propósito. Deus, Ele age sempre com um propósito. Ele faz todas as coisas com a intenção clara de alcançar um objetivo. Muitos desses serão nas nossas próprias vidas. Antes que Deus faça um milagre, Ele está nos moldando, está trabalhando nossa paciência, está trabalhando nossa capacidade de suportar o sofrimento, nossa resiliência, para nos fortalecer a musculatura espiritual. Deus está nos provando para nos fazer mais fortes, mais tolerantes às adversidades, e Ele vai nos moldando com esse tempo, com esse mover, com esse trabalhar dEle. Mas no tempo certo Ele vai agir, na hora certa de Deus Ele faz as coisas. Por isso que muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida, você só vai entender quando passar todas as coisas, quando você vê o resultado final, quando você olha para o trabalho acabado de Deus, pronto, concluído, você entende, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou perfeito, esse milagre veio na hora certa. Mas para quem está vivendo no momento da crise, no momento da dificuldade, parece que esse tempo demora demais, parece que a dor não passa, parece que o alento não chega, parece que Deus não responde, e às vezes a gente ora uma vez, duas vezes, ora semanas, ora meses e ora anos. Quantos casos, situações que nós oramos e clamamos a Deus e que vai anos que nós oramos ao Senhor. Mas Deus está trabalhando, Ele não esquece de nenhum de nós. E Jesus Cristo, quando Ele fala desse cuidado, desse zelo de Deus, Ele fala: se vocês, pai terrenos, são bons para os vossos filhos, porque quando os seus filhos pedem pão, vocês não dão pedra, vocês dão pão. Quando pedem peixe, vocês não dão uma serpente, vocês dão peixe, porque esse é o coração de um pai e de uma mãe que ama o seu filho. Mas Ele diz: muito mais o Pai Celestial vos ama. E Ele quer fazer muito mais por nós. Deus é esse Deus, referência em amor, que no texto de João, no seu capítulo 3, verso 16, diz que Ele nos amou tão grandiosamente, tão profundamente, que Ele deu o Filho dEle por nós, para morrer por nós, sacrificando-se por nós, para que pudéssemos ser salvos. Então a palavra de Deus para você está lá em Marcos 5,36, não temas, creia somente. Porque há um tempo de Deus manifestar a glória dEle na tua vida. Há um tempo que Ele vai responder, há um tempo para a resposta, há um tempo do agir de Deus. A mim e a você compete confiar, depender, esperar e desenvolver em nós a fé que Jó tinha. Jó tinha uma fé que ele, mesmo perdendo tudo que tinha, sendo o homem mais rico do Oriente, no mesmo dia ele perde seus 10 filhos e toda a sua riqueza, mas mesmo assim, quando está doente, enfermo, com o corpo todo ferido, sentado sobre as cinzas, com cacos de telhas coçando o seu corpo, e quando seus amigos o criticam, sua esposa o critica, ele fala: eu vou confiar no Senhor, ainda que Ele me mate.
Ainda que eu morra, eu vou esperar nele. Isso é uma fé além da existência. Isso é uma fé que vai além das condições favoráveis. Oh, querido, Deus quer que você o sirva de forma incondicional. O amor que Deus espera que eu tenha por Ele é um amor acima da troca. Porque eu amar a Deus, porque Ele pode me abençoar, porque Ele pode me dar coisas. Esse é um amor falso, não é um amor verdadeiro. Não é um amor que nem nós humanos gostaríamos de ter com aqueles que nós amamos. Imagine, seus filhos só interessam por você no momento que precisa de alguma coisa. Imagine, é terrível um relacionamento em que as pessoas só aproximam de você quando tem um interesse por trás, de se beneficiar de alguma coisa. Deus não quer que a gente chegue a Ele com esse tipo de interesse. Ele quer que você se volte para Ele, amando Ele como Ele nos ama, incondicionalmente. Uma entrega total, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz na nossa vida. Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Salvador, Ele que nos morreu por nós, pagou o preço da nossa redenção. Quando a gente entende todo o propósito que Deus quer cumprir na nossa vida, o milagre vem. Quando a gente alinha com a nossa vida ao propósito de Deus, à vontade dEle, nós criamos um espaço para o milagre. E Deus quer que eu e você também façamos isso, nos alinhemos à sua vontade. Você pode dizer para o seu colega aí: não temas, creia somente. Não pode ter medo, você precisa acreditar. Tem hora que parece com medo, quer tomar conta. As adversidades são tantas, as pressões são tantas, que a esperança parece que vai embora. Parece que você não tem forças, parece que você não consegue reagir. Mas Deus está te chamando a crer nele e não temer o que está lá fora. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é Deus na tua vida do que o diabo pode fazer por você. Tem gente que tem tanto medo do diabo. Gente, se você está com Jesus, não se preocupe com o diabo. Faça o seu melhor para servir a Deus, ande com Ele, porque o diabo não pode tocar nos filhos de Deus, a não ser que Ele permita, como aconteceu com Jó. Há um tempo para todas as coisas. John Piper diz: Deus nunca chega atrasado, Ele chega quando a sua glória será mais plenamente revelada, quando o propósito vai ser atingido, quando tudo aconteceu conforme o planejado. Eu já fui preparado, gente, porque o sofrimento nos molda. Como nos molda. E eu vou dizer para você, vale a pena nós esperarmos no Senhor, mesmo que pareça demorado, vale a pena confiar nele, porque quando o milagre chegar, não será só o milagre, o milagre será só a cereja do bolo. Você já viveu muita coisa boa, muitas experiências maravilhosas em Deus, você já caminhou com Jesus, e é esse caminhar com Jesus que eu e você precisamos desenvolver, essa alegria de caminhar com o Senhor, mesmo na adversidade. É isso que nós precisamos, confiando nele, apesar de todas as circunstâncias que possam ser desfavorável. Segundo ponto que eu quero trazer a vocês: nem toda dor é castigo. Nem toda dor, nem todo sofrimento, nem todo problema que você está vivendo, nem toda enfermidade que você vive é castigo de Deus. Mas é o que? Pode ser o palco para se manifestar a glória de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Lázaro. Parecia que Lázaro estava fadado a morrer e suas irmãs perderam o seu irmão mais querido. E olha que a cultura judaica daquele tempo, né, elas não tinham um pai, elas não tinham uma mãe. E quando se perdia o irmão, que era aquele que sustentava a família, elas tinham problemas graves para lidar com isso. Olha, o que a palavra de Deus diz lá no versículo 4 de João 11, Jesus fala para os seus discípulos, quando recebe o recado da família de Lázaro, que ele está doente, ele fala para os seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus aqui está redefinindo o sofrimento de Lázaro.
e desta família. Ele, o que parecia ser uma tragédia, algo horrível, um absurdo, o grande amigo Jesus não vir no momento certo, na hora certa. Na verdade, Jesus tinha uma estratégia, ele queria revelar algo muito maior, ele queria mostrar algo muito maior. Eu gosto de ver esse milagre na Bíblia. Eu gosto de ler sobre essa ressurreição de Lázaro, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus que está sujeito às leis da física, às leis da natureza, porque Ele é o Criador de tudo isso, Ele é que construiu todo esse universo. Então Ele estabeleceu as leis, Ele é o Criador, Ele é o Rei, é o Senhor desse universo. Então, queridos, quando a gente entende quem é o nosso Deus, a gente confia mesmo quando pareça que está tudo complicado, quando parece que não tem jeito. João 11:40, Jesus Cristo, quando manda Marta tirar a pedra, ela questiona, ele diz: não te hei dito que se você crer, verá a glória de Deus? Queridos, precisamos crer para vermos a glória de Deus. Precisamos acreditar que o nosso Deus, Ele não é nenhum masoquista, que deseja, que tem prazer no seu sofrimento, mas pelo contrário, Ele tem um propósito em todas as coisas, em todas as experiências que nós vivemos aqui nessa terra, e nós precisamos nos aproximar dEle, cada dia, mesmo diante da crise. Eu quero dizer uma coisa para você: se vem crise na tua vida, se vem problema na tua vida, chega mais perto de Jesus. Eu aprendi isso muito cedo na minha caminhada cristã. Eu tive o privilégio de crescer num lar cristão. E eu aprendi muito cedo que quando o problema vem, a gente ora mais. Quando o problema vem, a gente tira mais tempo na oração. Quando o problema vem, a gente frequenta mais cultos. A gente não perde culto, a gente não perde célula, a gente pega mais firme. Sabe por quê? Porque maior é Deus que está conosco, e nós vamos nos fortalecendo à medida que nós vamos vivendo, servindo, contribuindo, ajudando no reino de Deus. Como isso é poderoso para nos ajudar. O Salmo 50, versículo 15, o salmista fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Fala com o Senhor. Está doendo, a dor está grande, o sofrimento está grande, conversa com Deus. Ele é poderoso para mudar a sua história, mudar a sua situação, acredite. Romanos 8, versos 18, diz assim, Paulo escrevendo: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. O que Deus tem preparado para a igreja, o que Deus tem preparado para os seus filhos, é muito mais do que esse sofrimento, essa adversidade que você vive, do que todo o sacrifício que você faz para servir ao Senhor. E eu quero dizer com isso, vale a pena você firmar os passos em Cristo Jesus, vale a pena você não negar Jesus por nada, vale a pena você honrá-lo nos seus negócios, vale a pena você honrá-lo no seu namoro, vale a pena você honrá-lo nos seus relacionamentos com outras pessoas, no seu trabalho, vale a pena você honrar o nome dEle, porque Ele é um Deus que cuida de nós de uma forma especial, e Ele tem coisas maravilhosas para manifestar, para revelar em nós. E eu glorifico o nome dEle, porque Ele tem muito mais para fazer. Então acredite, nem toda dor é castigo, mas pode ser o palco para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Terceiro ponto: antes de abrir os sepulcros, Deus confronta corações. Versos 25 e 27, melhor dizendo: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Antes do milagre, Deus nos confronta. Confronta como? A nossa fé. Como está a sua fé? A luta vem, Deus testa a nossa fé. A minha fé, pastor, está até quando tudo vai bem. É igual casamento. Quando está tudo bem, eu estou lá junto. Começou a dar problema, não aguenta essa mulher, não aguenta esse homem. Não podemos agir com Deus desse jeito, porque às vezes a gente leva a forma que nos relacionamos com as pessoas para relacionar com Deus. Mas Deus quer que você tenha uma fé sobrenatural, porque antes que Ele abra as portas, antes que Ele mude a sua situação, antes que Ele faça um milagre na sua vida, você precisa se posicionar em fé diante de Deus.
Aí nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tão superficiais, em que as pessoas estão muito interessadas em uma troca. O que é que Deus pode fazer para mim? Eu vou lá nessa igreja, eu vou fazer uma campanha, mas se não acontecer nada na minha vida, eu não quero saber de igreja. As pessoas não entendem o que é andar com Deus, o que é se relacionar com Ele. Relacionar com Deus está acima dessas coisas. O presente maior não são os milagres. Às vezes nós achamos que os maiores presentes que nós recebemos de Deus são as curas, são as portas que Ele abre, são os socorros, as provisões do dia a dia. Gente, esse é só o que vem junto no pacote. O que é o especial, o que é o maior, é a salvação que nós recebemos nele. É conhecê-lo, é andar com Ele, é ter Ele morando dentro de nós, o Espírito dEle morando dentro de nós. Isso sim é o maior milagre, isso sim é a maior bênção. As outras coisas caminham conosco, porque a Bíblia diz assim, que os sinais seguem os que creem. Os sinais, de que sinais que ele está falando? Ele está falando de milagres, ele está falando de prodígios, ele está falando de milagres, ele está falando de todas as coisas sobrenaturais. Acompanha quem? Você que crê, você que é filho e filha de Deus. Os sinais acompanham você, como? Porque você crê. E crê em quem? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você crê nele. Ah, mas eu não mereço, pastor. Mas Raimundo, a gente pode dizer, eu não mereço. Realmente, se fôssemos olhar por méritos, nós não íamos alcançar nada da parte do Senhor. Mas é tudo graça e favor de Deus mediante a fé. Você foi salvo mediante a graça e a fé que você desenvolveu entregando sua vida a Cristo. E agora as outras coisas dessa vida vêm também com esse relacionamento de fé. Aleluia. Deus quer que a sua fé cresça, para que você viva uma outra dimensão, para que você experimente milagres ainda maiores. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Por isso que ele disse lá em Marcos 9, verso 23, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível se você acreditar. Não em mim, eu não posso fazer muita coisa. Eu sou limitado, as pessoas são limitadas. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E às vezes você está clamando, dando veio. Mas há um tempo de Deus, há o Kairos de Deus que está acontecendo na tua vida. E ponto 4, que eu já estou indo para a minha conclusão. Deus não moverá o sobrenatural enquanto ignorarmos o natural. Porque milagres envolvem ação humana e poder divino. Verso 39, Jesus disse para Marta e para sua irmã e aqueles que ali estavam, tirai a pedra. Tire a pedra. A pedra, Jesus podia tirar a pedra. O Jesus que ia ressuscitar Lázaro podia também tirar a pedra. Mas tirar a pedra eles podiam. Porque também o tirar a pedra aqui envolvia uma ação de fé da família de Lázaro. Elas precisariam acreditar para tomar aquela atitude de dizer, vamos tirar a pedra, podem tirar a pedra, porque a violação de um sepulcro era coisa muito grave. E agora, Deus às vezes, antes de fazer um milagre, Ele vai te lançar algumas, aparentemente umas loucuras, parece sim, Deus pede às vezes umas loucuras, você tem que tomar umas atitudes, que às vezes vai soar totalmente oposto ao que a ciência vai dizer, ao que as pessoas vão achar, e você pode sim receber diversas críticas por isso, mas quando Deus disser, você precisa crer e posicionar, você precisa tomar sua atitude de fé. Se Marta e Maria não tivessem agido em fé tirando a pedra, elas não tinham visto o milagre. Jesus não ia operar aquele milagre se elas não fizessem o que fizeram, tirando a pedra. É claro que Marta, na sua ainda dúvida, ela é, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus disse, eu não disse para vocês que se crescem, veriam a glória de Deus? A glória de Deus, você só vai vê-la quando você acreditar. Quando você crer de todo o seu coração. Ele quer fazer, mas você precisa agir em fé. As coisas de Deus, você se alcança pela fé. Pastor Rick Warren diz assim, Deus não fará por você o que Ele espera que você faça com fé e obediência. Tem muita coisa que é eu que faço. E esse é o processo.
Esse é o processo até chegar no milagre. Deus trabalhando minha obediência, Deus trabalhando minha fé, minha atitude, minha postura, o meu relacionamento com Ele, o meu crescimento. Deus sempre vai fazer algo para promover nosso crescimento. É por isso que Ele age sempre com propósitos. E por último, para me concluir minha exposição, o que está morto para os homens ainda pode ouvir a voz de Deus. Quando Jesus chama, até a morte tem que responder. Quando Jesus dá uma ordem, os demônios têm que atender. E é por isso que as pessoas endemoniadas, quando vinham a Jesus, é tão interessante. Os demônios já chegavam assim ressabiados, com medo, sabendo que iam ser expulsos. Jesus ia expulsá-los, e quando Jesus expulsava, eles saíam imediatamente, porque todo o poder está na mão do Senhor Jesus. Como Ele próprio diz, todo o poder nos céus e na terra foi me dado. Está na mão do Senhor Jesus. Toda autoridade, domínio e poder está na mão dEle. Ninguém podia expulsar demônios, mas Jesus chega e expulsa demônios. Jesus cura os leprosos. Jesus Cristo cura os cegos. Jesus cura os mancos. Jesus Cristo aqui levanta defunto de 4 dias. Já tinha curado aquela filha de Jairo, que tinha morrido há pouco tempo, há poucas horas, poucos minutos, não é? E aquilo ficou assim meio mantido, meio que num segredo, ali num círculo menor, não foi assim divulgado. As pessoas só foram tomar conhecimento disso muito mais tarde. Naquele primeiro momento, Jesus pediu sigilo para a família, pediu sigilo para Pedro, Tiago e João, que estavam ali no momento que ele ressuscitou a filha de Jairo. Mas agora não, agora Jesus está diante de um homem de 4 dias, agora Ele quer manifestar a sua glória, não só para Marta e Maria, Ele não quer manifestar a sua glória, não só para os seus discípulos e aqueles que estavam ali, não, mas para todas as pessoas, para que soubessem, não houvesse nenhuma dúvida, que Ele era o Filho de Deus encarnado, estava ali, e Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e como disse Paulo, eu sou um dos principais, aleluia, nós fomos salvos pela graça dele. Isaías 55 versículo 11 diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Deus dizendo através do profeta. Quando Deus fala, Ele faz. A sua palavra, ela age com autoridade. Aprenda a proferir a sua palavra, a declarar a palavra na sua vida. Comece a fazer da palavra de Deus a sua leitura diária. Comece a viver esses ensinos na sua vida, e você vai viver coisas extraordinárias. Apocalipse 1 versículo 18, Jesus Cristo fala para João: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno está na mão de Jesus, não está na mão do diabo. O diabo não tem chave, a chave está na mão do Senhor Jesus. Ele é que tem o poder, Ele tem todo o poder. Então você precisa crer que o seu milagre, ele virá no tempo de Deus. Acredite, pode demorar, mas não vai falhar. Vai chegar no tempo de Deus, no Kairos de Deus. E lembre, a crise, ela será oportunidade para você ver a glória de Deus na sua vida. Não você ver a glória, mas também outras pessoas também experimentar dessa graça, desse poder, dessa autoridade. Você pode ficar de pé? A equipe de louvor já está aqui. Glória a Deus. Faça a sua parte. Tire a pedra. Eu não sei que pedra você tem que tirar. Se é a incredulidade que está na sua casa, que você ainda não crê o suficiente. Se você não crê o suficiente, a palavra de Deus diz que uma forma que você aumenta a sua fé é ouvindo a palavra de Deus. Comece ouvindo mais, lendo mais, experimentando pequenos milagres, e aí a sua fé vai crescendo. Daqui a pouco você vai estar vivendo grandes milagres, porque a sua fé, ela cresce, ela pode desenvolver, e ela deve desenvolver, ela deve crescer, para que você possa viver coisas maiores. E as provações vai te levar a esse lugar. Elas tem esse intuito de levar você a crescer em fé, a crescer no seu relacionamento com o Pai, para poder você viver experiências muito maiores
do que simplesmente milagre. Milagre é bom demais, mas tem coisas muito melhores do que milagre. É andar com Jesus, é caminhar com Ele, é viver com Ele, é ter a certeza dentro do seu coração que se você morrer hoje, você vai estar com Ele. É não ter medo da morte. Se você ainda está com muito medo da morte, com medo de ir para o inferno, tem alguma coisa errada. Você precisa desenvolver melhor seu relacionamento com Deus, porque é uma garantia do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, dizendo: você pertence a Deus, a sua alma pertence a Ele, porque você um dia fez uma aliança com Ele, um dia você entregou sua vida para Ele. Então, se eu fiz isso, se você fez isso, e esse Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele veio morar dentro de mim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou salvo, você é salvo nele, e você vai viver experiências poderosas, maravilhosas, em nome de Jesus. Para que nós possamos orar e louvar, eu queria chamar aqui à frente, porque eu estou falando de milagre, e eu quero ministrar um milagre na sua vida. Você que veio aqui precisa de uma oração por milagre, uma necessidade de milagre, vem aqui à frente. Enquanto a equipe vai estar aqui adorando, você vai vir aqui para receber essa imposição de oração, de mãos com unção. Tem alguém que precisa de um milagre? Tem? Você tem uma causa, uma situação que você precisa de uma intervenção do Senhor, que só Ele pode fazer? Porque milagre, aquilo que você pode fazer, que fulano pode fazer, isso não é milagre. Milagre é que ninguém pode fazer. É que os médicos já desenganaram, é que os homens não têm mais solução, você não tem solução. Isso sim é milagre, isso é milagre. E se você precisa de algo assim, de um milagre, é para você que nós queremos orar agora, interceder pela sua vida, pelo seu milagre, amém? E eu queria que os intercessores já viessem, pastores, pastor Jomar, por favor, com o óleo da unção também, unge os nossos intercessores, coloca o óleo da unção na mão deles e vamos abençoar os nossos irmãos. O nome já pode, de Jesus, assim que receber a unção, já pode transferir. Nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Oh, aleluia! Receba a cura, receba o milagre, sejam abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, crendo que Deus fez o milagre, que Ele já liberou o seu milagre. Toma posse, no nome de Jesus. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus.
libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos vêm. E em seu nome, os mortos vivem. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. A Ele, nossa adoração, nossa gratidão. Antes que eu conclua, eu quero ler uma história, um testemunho que virou um filme. O caso de John Smith, de Missouri, Estados Unidos, ocorrido em 2015. John, um adolescente com 14 anos, ele cai num lago congelado, passa 15 minutos submerso no lago e chega ao hospital sem pulso por mais de 45 minutos. O médico declarou sua morte, mas sua mãe, Joyce Smith, colocou a mão sobre o corpo dele e clamou em voz alta: Espírito Santo, traga meu filho de volta agora. Naquele instante, o coração do John voltou a bater novamente. E ele viveu. E melhor, sem nenhuma sequela. E esse milagre deu origem no filme Superação, o Milagre da Fé. Eu já assisti esse filme. É bem interessante. Você pode assisti-lo depois. Superação, o Milagre da Fé. O filme é de 2019. E, claro, porque esse é o nosso Deus, Ele continua fazendo milagres. Ele não só fazia milagre, mas Ele continua fazendo milagre. Antes que a gente conclua essa reunião, eu quero fazer um convite especial àqueles que estão afastados de Jesus, aqueles que querem entregar sua vida para Ele, que ainda não estão andando com Ele, por uma circunstância ou alguma coisa do caminho, da caminhada, você afastou, desviou do caminho, e quero novamente renovar sua aliança com Deus, entregar sua vida a Ele. Vem aqui à frente. Tem alguém que veio aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Tem, dá um sinal assim. Você que veio aqui, o Espírito Santo falou no seu coração e Ele te chama para uma caminhada com Ele. Tem alguém? Se tem, Deus está te chamando agora, é a sua oportunidade. Nós damos essa oportunidade sempre nas nossas reuniões, porque entendemos que é a sua chance, é a oportunidade de você fazer uma aliança com Jesus, porque quem morre sem aliança com Jesus, o fim não é bom, o final não é bom, mas aqueles que entregaram sua vida para Jesus, esses têm paz, esses têm certeza do seu final com Cristo, onde vão morar a sua eternidade, vão morar com Cristo. Tem alguém para Ele? Tem alguém para Jesus? Tem? Se não tem, está tudo. Deus te abençoe. Você pode orar comigo? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite especial que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor nos ministrou aqui hoje, pelos milagres que o Senhor realizou aqui hoje, pela renovação espiritual que o Senhor trouxe a tantos aqui hoje. Obrigado porque o Senhor foi resposta para tantas pessoas aqui no dia de hoje. Nós agradecemos a Ti pela Sua presença, pelo Seu cuidado, ó Deus, pela Sua maravilhosa graça, pela salvação em Cristo. Nosso muito obrigado. Eu oro, despede o Seu povo agora em paz. Dá uma semana abençoada aos Teus filhos. Guarda eles aonde forem. Cobre eles com a Tua poderosa mão.
que eles possam prosperar, ó Deus, no seu trabalho, na sua família e aonde estiverem, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para eles. Vão em paz, tenham todos uma semana abençoada, no nome de Jesus.